Por questões de segurança, já separe um balde e deixe aí ao seu lado, pois o final desse vídeo pode causar efeitos para lá de indesejados no seu estômago. No início da noite de ontem, segunda-feira, Lula e alguns outros integrantes do governo e do Congresso Nacional estiveram no Amapá fazendo uma visita ao navio-sonda da Petrobras. E antes de mostrar a parte em que possivelmente você precise do balde, eu trago aqui duas coisas ditas por Lula em momentos distintos desse mesmo evento, mas para ser mais objetivo eu vou tratar de ambas em um comentário só. Veja o que Lula disse na noite dessa segunda-feira no Amapá. Eu queria que alguém me explicasse o que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR, com a refinaria da Bahia, com a refinaria do Amazonas. Eu gostaria de saber o que o povo brasileiro ganhou. Porque o cara que vendeu deveria ganhar o prêmio Nobel de burrice. Porque vocês sabem que há pouco tempo atrás, com a Lava Jato, o objetivo era tentar destruir duas coisas: a Petrobras e as empresas da construção civil nesse país. E tentar também acabar com a possibilidade de eu não ser presidente da República. Eu, sinceramente, não sei o que foi pior. Se foi Lula nessa última parte segurando o potinho de amostra perto da boca como se fosse o microfone, ou se foi o nível de argumento apresentado por ele nessas duas falas. Quando simplifica essas questões a um nível tão baixo que ultrapassa a estupidez, é como se Lula estivesse dando um Nobel da burrice para cada cidadão brasileiro, acreditando que ninguém sabe o mínimo da história ou pesquisaria o mínimo da história para ir além dessas simples narrativas entregues por ele. Vamos aos fatos. Em relação à Lava Jato, a questão é muito simples. O objetivo era de, pela primeira vez na história desse país, combater a corrupção que até então permanecia impune e que, infelizmente, hoje sabemos que continua impune graças ao desmonte causado por ministros do STF que chegaram aos seus respectivos cargos por indicação justamente de quem estava envolvido nos escândalos investigados nessa operação. Lula ataca e vai passar o resto da vida atacando a Lava Jato justamente porque foi ele o maior nome desmascarado e exposto. Então ele tenta descredibilizar a operação perante a opinião pública para tentar limpar a própria barra, já que ele foi salvo da prisão e das condenações por seus aliados no STF, mas esses aliados no STF não conseguem apagar a história da cabeça de boa parte da população. Quanto às privatizações citadas por Lula, a questão é um pouco mais complexa, mas não é tão difícil de entender. Lula se refere à BR Distribuidora, à refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e à refinaria Isaac Sabá, no Amazonas. No caso da BR Distribuidora, que era o braço da Petrobras que atuava na distribuição e comercialização de combustíveis, o processo em questão começou ainda durante o governo de Michel Temer. Em 2017, a Petrobras realizou o IPO da BR Distribuidora e vendeu quase 30% das ações. Em 2019, já durante o governo Bolsonaro, outra grande parcela das ações foi vendida. Como resultado dessa segunda venda, a Petrobras ficou com menos de 50% das ações e perdeu o controle sobre a BR Distribuidora. Cerca de 2 anos mais tarde, em 2021, a Petrobras vendeu o restante das ações que ainda possuía na BR Distribuidora, que posteriormente passou a se chamar Vibra Energia. No caso da refinaria da Bahia, a Petrobras concluiu a venda ao fundo Mubadala Capital dos Emirados Árabes Unidos em 2021. Ela então passou a se chamar Refinaria de Mataripe. Nesse caso específico, há inclusive contestações a partir de auditoria da CGU quanto ao valor da venda, que teria ficado abaixo do valor que potencialmente poderia ser alcançado em decorrência das condições de mercado no momento em que o negócio foi feito. No caso da refinaria do Amazonas, a negociação foi concluída em 2022 com a venda para a Ream Participações. Agora, o ponto mais importante da discussão é o motivo para que essas vendas tenham acontecido. E isso é uma questão que, obviamente, depende da visão de cada um para chegar à conclusão de estar certo ou errado. Não se tratava apenas de vender por vender ou de se livrar do valioso patrimônio do povo brasileiro, como Lula diz. A questão fazia parte de uma política de desverticalização da Petrobras e abertura do mercado de refino. Em 2019, quando Petrobras e CAD firmaram um acordo chamado de Termo de Compromisso de Cessação, a Petrobras detinha 98% do mercado brasileiro de refino. Esse acordo previa a venda de 8 refinarias, ou seja, as duas citadas por Lula não foram escolhidas aleatoriamente ou isoladamente. A lógica dessa política era basicamente de tirar o monopólio da Petrobras e introduzir concorrência. Com a entrada de novos agentes deste mercado, se esperava um aumento na competição, atração de investimentos e favorecimento da expansão da capacidade de refino. Todos esses pontos com o objetivo de beneficiar, no final da linha,
o cidadão brasileiro. Na visão de Lula, a Petrobras deveria controlar toda a cadeia: a produção, o transporte, o refino, a distribuição e a venda ao consumidor. Ou seja, o controle fica integralmente nas mãos do próprio governo. Na visão do outro lado, a Petrobras deveria concentrar capital e esforços nas atividades que possuem maior vantagem competitiva e permitir que o setor privado compita em outras partes dessa cadeia. E ainda é preciso considerar alguns outros pontos importantes. Primeiro, a venda de uma empresa estatal não faz o patrimônio desaparecer, como Lula faz parecer. A participação acionária é trocada por dinheiro. Segundo, a Petrobras tinha uma dívida gigantesca acumulada ao longo da década de 2010. Terceiro, a Petrobras não precisa ser dona de toda a cadeia para exercer controle de preços, até porque a competição e a concorrência tendem a reduzir os preços para o consumidor e, se houver abuso de poder econômico, por exemplo, há instrumentos legais para que o poder público interfira. E quarto ponto, a concentração no refino era um problema real, tanto que o acordo entre Petrobras e CADE surgiu justamente a partir de investigação envolvendo possível abuso de posição dominante. Agora, por que eu estou mostrando tudo isso? Muito simples, para mostrar que existe uma outra visão com argumentação sólida, com base técnica, contrária àquilo que Lula diz. E aqui entra o ponto mais importante de toda essa história. Não se trata de dizer qual visão está certa ou errada, mas de permitir que diferentes visões possam ser expostas. O que Lula e o PT fazem é de um nível de sujeira sem tamanho e vai muito além da questão da Petrobras. Tudo aquilo que vai contra a visão deles vira alvo de ataques e é chamado de negacionismo científico, de antidemocrático, de Nobel da burrice, como Lula disse ontem. Se não está alinhado a eles, não é ciência, não é democracia, não é política. Lula não quer o controle apenas sobre a Petrobras. Ele quer controle total sobre a sua vida. Agora, como eu falei lá no início do vídeo, eu ainda preciso mostrar algo que possivelmente faça você precisar de um balde. Agora sim, separe o balde aí ao lado e acompanhe aqui comigo. Lembra que até poucas semanas atrás, Lula e Davi Alcolumbre estavam em pé de guerra? O estupim desse afastamento foi a articulação de Alcolumbre e Moraes contra a indicação de Jorge Messias ao STF. Pois bem, o romance foi reatado. E nesse evento de ontem, no Amapá, foi uma trocação repugnante de elogios entre os dois, como se nada tivesse acontecido. Dizer ao senhor presidente Lula, na minha condição de amapaense, de presidente do Congresso Nacional, muito obrigado pela defesa que o senhor fez ao longo dos últimos 3 anos e meio, enfrentando tudo e todos. E parabéns ao Alcolumbre. Aliás, que essa semana teve uma atitude muito importante para o Brasil. Essa semana eu tive uma conversa com o senador Alcolumbre e ele mandou para as comissões 3 projetos de importância vital para o Brasil. E sabe qual é a pior parte dessa história? O responsável pela articulação para essa reaproximação foi Alexandre de Moraes, que organizou um jantar na própria casa para que os dois pombinhos se reencontrassem e conversassem às vésperas das eleições. Como eu mostrei na semana passada, houve um segundo encontro entre eles em uma reunião no Alvorada, justamente no dia em que, cerca de 8 horas depois, o Congresso aprovou aquele PLP ridículo para permitir que o governo reduza o preço dos combustíveis sem sacrificar em nada a sua arrecadação. Como eu expliquei naquele vídeo, foi a consolidação da compra da reeleição de Lula. E olha só que curioso, justamente hoje, terça-feira, um dos comentaristas da Globo descobriu, sem ajuda de ninguém, que é um absurdo que um ministro do Supremo Tribunal Federal faça mediação de um encontro político entre presidente da República e presidente do Senado. O que seria de nós, cidadãos brasileiros, se não fosse esse pessoal da Globo para descobrir o que está certo e o que está errado nesse país? Um grande abraço e até a próxima.